eu fiz uma oração. Falei, Senhor, hoje eu termino a minha vida. Falei, eu não sei se o Senhor existe ou não, mas se o Senhor existe, me recebe na tua casa. Me aceita na sua casa como se eu fosse... Essas foram as minhas palavras com ele. Me aceita como se eu fosse o tapete, assim, do seu jardim. Quando o Senhor for sair, o Senhor possa até usar. Obrigado. O Senhor possa usar, me usar para poder limpar os pés. Em qualquer situação é melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu já Qualquer fiz essa situação oração. é melhor do que eu estou vivendo. Não existe, acho que não vai ter coisa pior do que aonde eu estou aqui. Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast. Queridos, hoje eu tenho a honra de estar com alguém muito especial que tem influenciado não só a comunidade brasileira, por ser um brasileiro, um conterrâneo lá de Minas Gerais, de Pará de Minas, onde toda a família da minha mãe, né, é oriunda, mas é alguém que venceu aqui nos Estados Unidos e é um grande doutor. É uma pessoa que é doutora em educação, ele é um pastor concomitantemente, ele é alguém que é o papai de 2 princesas de 6 e 4 anos de idade, a esposa dele também é uma pessoa que tem o sangue, como eu, assembleano, né, bem pentecostal, e ele, gente, é um professor que dá aula de business. Ele tem influenciado muito, trazendo dentro dessa, que é uma das maiores universidades dos Estados Unidos, principalmente dentro de Oklahoma, como privada cristã. É um lugar onde o evangelho ainda é pregado. E eu amo quando fala que tem educação acadêmica aliada à espiritualidade, às coisas do Senhor, ao cristianismo, né? Que é uma coisa tão rara hoje aqui nos Estados Unidos. Nós estamos tendo a honra de conversar hoje com o pastor e doutor Rafael Duarte. Seja bem-vindo! Muito obrigado, prazer estar com vocês. É uma honra estar aqui. Muito obrigado, A Renata. honra é toda Muito nossa, obrigado. viu? De Ótimo. verdade. Muito obrigada por ter saído de Tulsa, Sim, um lugar que eu quero conhecer, né? Que é berço de tantos homens, né? sim, De sim, Deus. Mas conta para mim, sim, quem é, não o doutor, não o sim. pastor, mas o Rafael Duarte? Amém, amém. Obrigado, Renata. Rafael Duarte, nascido também em Pará de Minas. Que mundo pequeno. Na verdade, Muito pequeno. encontrar aqui nos Estados Unidos, Uma conterrâneo, uma alegria. grande alegria. Tenho 40 anos, sou esposo da Beatriz, pai da Sara, pai da Sophie, e tenho essa jornada linda com o Senhor. Conheço o Senhor já há quase 25 anos. Nasci novamente aos 15 anos de idade no Brasil. E o Senhor me trouxe, né, numa caminhada linda de cura, transformação e completamente mudou a minha vida. Esse é o Rafael. Esse é o Rafael que hoje está aqui com vocês e hoje também um professor. Um professor hoje numa escola, como você mencionou, numa universidade cristã, que é um privilégio e uma honra que podemos falar do Evangelho de Cristo dentro da parte acadêmica. Isso é muito chave, né? Sim, Porque eu estou muito feliz com a candidatura do presidente Trump, sim. mas a gente vem vivendo tempos tão difíceis, né? Você tem sentido isso também? Bastante, ainda mais no meio acadêmico, né, que é muito aqui na cabeça, no cérebro, o seu conhecimento. E muitas vezes, quando estamos ali naquele ambiente onde é completamente perdido, não tem uma luz, não tem aquele alicerce da palavra de Deus, a pessoa perde o valor. Hoje, infelizmente, nós vemos uma grande mudança na questão, as pessoas perderam a noção de que é da honra, o que é o respeito. A fundação, muitas vezes, a coisa simples que é a fundação é perdida. Eu tenho o privilégio de começar as minhas aulas, podendo ter a oportunidade de fazer devocional com meus alunos, de estar com eles, orar com eles, discipular vários alunos ali nesse processo. É um privilégio, é uma honra. E a cada dia mais a gente vê isso ficando cada vez menor no mundo acadêmico. Muitas instituições aqui nos Estados Unidos começaram com a visão cristã. Poucas hoje permanecem.
E a Oral Roberts, graças a Deus, é uma instituição que permanece firme à palavra Você de tem Deus. sentido assim, né? Vou chamar de Sim, você, porque sim, somos sim. conterrâneos, somos amigos e Amém. somos jovens. Amém. Tenho-vos colocado esperança, força, porque Amém. é jovem. Jovem. Amém. Você tem sentido assim? Eu acho que esse problema na Oral Roberts talvez não é tão grande, mas existe sim uma grande relutância em aceitar que se trate de assuntos referentes a Deus dentro do sistema acadêmico. Você já sentiu isso dentro da sua faculdade ou você tem essa liberdade? Eu tenho completamente a liberdade. Dentro da instituição, nós temos a liberdade de compartilhar. Que tremendo. A universidade foi criada com esse DNA cristão. A universidade foi criada com não só o DNA cristão, mas também embasada no poder do Espírito Santo. Onde que isso é o que capacita o ser humano, é o que nos leva. A própria palavra fala em João 16, que quando o Espírito da verdade vier, e esse é o Espírito Santo, ele vai te guiar em toda a verdade e ele irá te mostrar as coisas que há de vir. Tendo o centro da palavra de Deus e a liderança do Espírito Santo, transforma a vida. O nosso objetivo, e o objetivo principalmente dentro da instituição, é transformar líderes, é criar líderes com o poder do Espírito Santo, com comprometimento e com a fundação da palavra de Deus, em todas as áreas, da área de negócios, teologia, da área de educação, em todas as matérias possíveis, esse é o objetivo. E já houve assim situações onde você tem a oportunidade de ver que isso tem sido germinado no coração dos alunos? Você sente que os americanos, somente jovens, a média de idade é qual, assim, que Hoje, você na parte dos bacharelados, nós vemos de 18 a 22, essa é a nossa média de idade. São bem basicamente bem jovens. jovens, bem jovens. Vemos hoje, ainda mais nessa, não só geralmente na questão acadêmica, mas em geral, que existe aquela necessidade da volta à palavra de Deus, aquela fundação. Muitas vezes fica aquela coisa muito rasa. Verdade. É só mesmo alguns pedacinhos de escrituras aqui e ali, mas aquela fundação da palavra de Deus é porque é o que sustenta no dia mau. É. No dia de dificuldade, no dia de problema, é a palavra de Deus, é aquela afirmação, é seu pé firmado na rocha e não na areia, que é o que mantém. Que o vento vem da mesma forma, na rocha ou na areia, mas a casa feita na rocha, a fundação na rocha, que é a palavra de Deus, segura. Me diz uma coisa, pastor, você acha que eh, ainda tem sede, ainda tem jeito? Porque a sociedade, principalmente os jovens dessa idade entre 18 e 22 anos, eles estão expostos a uma realidade tão corrupta Sim. hoje, né? Eu sei porque eu tive minha adolescência Sim. aqui. O que você está vendo, assim? Porque você dá aula de business. Sim. E business, a pessoa que entra no meio, assim, é tudo muito racional, né? Sim. Muita matemática, muita coisa. Sim. Você tem feito um trabalho tão diferenciado, eu até tenho que te parabenizar mais uma vez Obrigado. por isso. Eh, Além de nós, latinos, termos essa paixão, né? Nós somos quentes, nós Sim. somos apaixonados. Sim. Quando nós falamos das coisas de Deus, né? Tanto que a gente vem tendo várias promessas, né? De que o revival, o avivamento vai vir do Brasil. Sim. Muitas Sim. pessoas dizendo isso. Aí Deus te planta no meio de uma escola Sim. de matemática, de business, de finanças, né? Um doutor como você é EDD, ou seja, EDD? É EDD. EDD. Então, quer dizer, doutor dentro da sua perspectiva. O que você está vendo acontecer nos jovens e por que toda essa sua maneira de ensinar está revolucionando? Olha, hoje eu vejo é uma forma muito interessante, Renata. O jovem hoje tem uma sede de algo real. Não só estou falando dentro da questão acadêmica, dentro das escolas, mas hoje essa nova geração, essa geração Z, ela tem aquele desejo por algo real. Está buscando algo real.
E esse hoje é a responsabilidade da igreja, apresentar Cristo. Porque muitas vezes a gente passa a ter aquela vida bem semelhante à igreja de Éfesos ali em Apocalipse capítulo 2, fazendo tudo certo, porém você esqueceu Deixou o o primeiro primeiro amor. amor. E o que é aquele primeiro amor? Né? Eu vejo isso hoje como pai. Eu aprendi muito do caráter de Deus quando me tornei um esposo. Mas quando me tornei É, pai, muda. Olhar as suas crianças olhando para você com aquele amor totalmente incondicional, aquela admiração, aqueles olhos lindos. Este é o primeiro amor. É aquele olhar que você olha para o Senhor e seu coração derrete. Que te constrange, que toca você. Essa é uma necessidade que a gente vê hoje dentro dessa juventude. É uma juventude que carece de ver a paternidade, amor. É, é, é bíblico, é bíblico. Jesus, quando ele cura o homem paralítico, ali em Mateus capítulo 9, né, a casa estava cheia, os amigos estão trazendo, né, 4 amigos trazendo aquele paralítico, chega ali, a casa está completamente fechada, está inacessível. inacessível. O que eles fazem? Usa o teto, faz um buraco, desce. É interessante ali que em Mateus, ali capítulo 9, o Senhor o olha. Fala em Mateus, fala em Lucas, fala em outros lugares na palavra dessa escritura. O Senhor olha para aquele homem e vê a fé deles, plural, dos amigos. E a primeira coisa em Mateus, quando o Senhor olha para aquele homem, ele chama ele filho. Jesus reestabelece a paternidade. Antes de curar os pecados, de curar a enfermidade, ele restabelece a paternidade com aquele homem. Do mesmo jeito ali em Lucas 15, quando o filho pródigo volta, o pai abraça o filho, troca as roupas, coloca o anel, está restabelecendo a paternidade. É uma geração que perdeu, que muitas vezes não só perdeu, mas não sabe o Ou que é a nunca teve. paternidade, nunca teve, nunca experimentou É a tão, paternidade. veja bem, como me toca essa palavra e como você foi diretamente naquilo que cerne o meu ministério, que é a respeito da identidade verdadeira. Não é uma utopia, não é uma palavra bonita, não é algo treinado, mas estabelecer a identidade do ser humano está diretamente ligada à paternidade. Sim, sim. E aí eu te faço uma pergunta como doutor em business, mas como homem de Deus que é. Você vai literalmente, sem nenhum tipo de ensaio aqui, viu, queridos? Ele vem trazer a sua questão de perceptividade sobre o que está acontecendo com essa juventude. A necessidade de ser amado e de ter identidade junto de um pai. Eu vejo hoje os alunos, muitos, como os alunos hoje me ensinam, a paixão deles. A palavra fala que nos últimos dias, né, o Senhor iria dar visões, sonhos e visões, né? Os jovens iriam ter visões e os velhos iriam sonhar novamente. Eu não estou me Aleluia. colocando como velho, Não, mas não, muitas vezes em comparação, mas maturidade espiritual te torna velho, né? Muito dos meus alunos hoje teria idade para ser meus filhos. E te enxergam nessa postura de Exato. pai, né? Sou casado há 17 anos, muitos deles ali teriam a capacidade hoje de serem meus filhos. Muitos deles verem essa fome pelo Senhor. Me fez sonhar de novo. Eu comecei a entender essa palavra, que muitas vezes a gente olha por tudo que está acontecendo ao nosso redor e fala, tá perdido. Meu Deus, está perdido. Por onde que a gente começa a curar uma identidade, levantar mais uma vez? E, Renata, essa é a batalha que muitas vezes nós perdemos. Ver que falta a base de uma educação cristã. É uma montanha que muitas vezes deixamos de lado. Se tem uma educação cristã, essa criança é ensinada logo no começo com uma educação cristã, as crianças não vão ser doutrinadas com essas mentiras.
Porque a grande batalha está aqui. É Aqui mental? e aqui, É no mental. coração. A palavra fala, guarda o seu coração. Porque muitas vezes essas crianças estão com fome de algo real. Muitas vezes Falou é tudo. uma palavra pode tocar e mudar a vida de uma pessoa. Uma palavra somente que a pessoa ouve. Quantos na Bíblia só precisou de uma palavra? Não precisou de mais do que isso. Uma palavra foi suficiente para transformar a vida, para transformar uma nação. Renata, por exemplo, no Salmo 119, creio que é no versículo 9, faz uma pergunta muito simples. Como que o jovem se mantém puro? Aí vem a resposta logo embaixo. Vai mantendo a palavra de Deus. Aleluia. É essa que nos segura. E o Evangelho, ele nos constrange, ele nos toca. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é a maior história de amor que a gente possa sequer imaginar. Hoje, com quase 25 anos de nascido de novo, transformado, de uma pessoa completamente atormentada, para poder estar hoje sentado aqui. Eu não estaria sentado aqui hoje diante de você. Aleluia. Não era para mim estar aqui. Não era para mim estar sentado aqui hoje. O resgate do Senhor, ainda nesse dia de hoje, o Evangelho ainda me toca. O Evangelho ainda me constrange, o Evangelho ainda me inspira, o Evangelho ainda traz a emoção ainda. Se você não fica emocionado hoje com o Evangelho, tem alguma coisa errada. Para tudo que você está fazendo, volta naquele ponto onde o Evangelho nem te emocionava, que a gente te tocava. Não estou falando que é algo só à base de emoção, mas não tem uma vez que eu não estou lendo a palavra de Deus que as lágrimas não descem. O porquê? Porque ali é o amor do Senhor que constrange. E você tem uma história muito legal, né, pastor? Assim, essa coisa da vida que foi transformada. Como que foi? Conta um pouquinho da sua Sim, história, porque é isso que te deu tanta autoridade para lidar com os jovens hoje, sim, né? Inclusive, você estava me contando sim. da tentativa de desistir mesmo da vida, né? Até chegar no ponto de, através de uma palavra apenas. Uma palavra. É só o que você Conta um precisa. pouquinho da sua experiência para Amém. as pessoas. Amém. Eu descobri com a idade de 14, perto de 15 anos, que eu tinha epilepsia. Tive vários episódios que eu desmaiei, uma delas dentro da piscina. O meu irmão me ajudou a retirar de dentro da piscina. Foi fazer os exames, tudo, tem epilepsia. E do nada, a minha vida começou completamente a mudar. Agora eu não conseguia compreender as coisas, agora eu não entendia as coisas, eu já passava agora uma vida completamente fora da igreja, eu nunca fui criado dentro da igreja até aquele momento. Chegou a um ponto que eu não vi mais sentido na minha vida. Acabou. Não vejo mais sentido algum. Eu fiz uma decisão, é melhor terminar. Porque eu estou sozinho, Era o abandonado, quê? É uma vida de farra, de bagunça, de tudo, bagunça, até que de tudo. vazio. É aquele vazio. E não só uma vida de farra e bagunça e vazio, mas uma vida extremamente tormentada. Eu já cheguei a um ponto naquela época, antes de pensar, eu não estava conseguindo dormir. Sabe aquele estágio do sono que você está entre acordado e dormindo? Você não está ainda dormindo, você não está acordado. Eu ouvia vozes gritando o meu nome. Via coisas dentro de casa. Eu já estava extremamente atormentado. Falei, isso não é vida. Não é vida. Decidi pôr o fim na minha vida. Isso era em julho de 2001. Quando eu decidi, falei, olha, acabou, não preciso mais. Para que eu estou aqui? Ninguém se importa. Eu estou sozinho. Ninguém se preocupa. Eu não consigo sequer descansar. A única coisa que me dava um pouco ainda de paz, que era poder colocar minha cabeça no travesseiro e dormir, eu já sequer conseguia mais. Decidi colocar o fim. E a noite que eu decidi colocar o fim, 14 de julho de 2001, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, hoje eu termino a minha vida. Falei, eu não sei se o Senhor existe ou não, mas se o Senhor existe, me recebe na tua casa. Me aceita na sua casa como se eu fosse... Essas foram as minhas palavras com ele. Me aceita como se eu fosse o tapete, assim, do seu jardim. Quando o Senhor for sair, o Senhor possa até usar. Obrigado. O Senhor possa me usar para poder limpar os pés. Em qualquer situação é melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu já Qualquer fiz essa situação. oração.
é melhor do que eu estou vivendo. Não existe, acho que não vai ter coisa pior do que aonde eu estou aqui. De novo, aquele mundo pequeno, né, de um adolescente de 15 anos, quase 16. E pra gente, nessa época, tudo fica um monstro tão grande, né? É Tudo tudo muito um intenso. superlativo. Tudo aumenta, é um aumentativo. Fica grande. E essa é uma das grandes estratégias de Satanás. É fazer que você está sozinho, você está abandonado, ninguém se importa, não tem saída. Vem para cá. E essa foi a Acabou, minha né? oração. Acabou. Ele Acabou, fala muito acabou. isso pra gente. Fala direto. Acabou. Acabou. Para que você está aqui? Termina com isso. E aquela noite, não só ouvia vozes, vultos, ouvia essas coisas, eu fiz essa oração, falei, Senhor, quando o Senhor deixar eu sair, quando o Senhor for sair para o seu jardim, me usa como se fosse o tapete. Eu estava disposto naquela noite a terminar a minha vida. O que você estava planejando? Remédio. Tomar os remédios e Tomar os morrer. meus remédios. Eu tomava bastante remédio controlado naquela época. Ah, por causa da epilepsia. Da epilepsia. Falei, eu vou tomar as cartelas todas. Meu Vou também, misturar quando com eu algumas pensei outras nisso, foi coisas. remédio. E é a única coisa que tinha acesso na minha Em que você pensa, vou sofrer menos, que Vou você não sofrer tem menos. coragem de cortar, de Cortar. pular, E- vou espedaçar lá embaixo. Eu pensava E assim não também. foi só isso, foi aquilo. Talvez se eu me corto, alguém vê, ainda talvez tenha alguma chance Isso. de reverter. Eu não quero que reverte. Eu quero ir Quero que dormir seja e mortal. acabou. Isso. Eu quero simplesmente aqui na minha cama e tudo mais. Sozinho no meu quarto. Eu fiz essa oração. Do nada, eu senti que alguém entrou no meu quarto. Eu não vi ninguém entrando. Eu também acredito que se eu tivesse visto alguma coisa também, eu ia começar a questionar na minha cabeça se é mais alguma das Eu ia pensar coisas que que eu estava estava vendo. doido. Que eu estava vendo. É. Já estava vendo muita coisa. Então, talvez ali eu não entendia. Eu senti que tinha uma pessoa parada. A minha cama estava aqui. Como se fosse aqui, olha, onde está a sua caneca. Eu senti que tinha uma pessoa ali. Eu fiquei parado, olhando ali, e veio uma voz. A única coisa que a voz falou, pega a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia na minha última gaveta, da primeira comunhão. Só tinha o Novo Testamento. Eu fui e peguei aquela Bíblia, nunca foi aberta. Recebi na primeira comunhão, nunca foi aberta. Ficava ali na última gaveta. Eu peguei ela, quando eu peguei a Bíblia, a voz falou mais uma vez comigo, abre. Quando eu abri, estava em Lucas capítulo 15. Essa é a parábola do filho pródigo. O filho que abandonou, desonrou o pai, foi embora. E um dia chegou aos censos, veio nas faculdades mentais e falou, olha, na casa do meu pai tem provisão, na casa do meu pai até os servos são bem tratados. Deixa eu voltar para a casa dele, para que eu possa ser pelo menos um servo. E quando ele volta, a primeira coisa que o pai faz é ver ele de longe, corre e o abraça. Porque aqui que traz a grande coisa que muitas vezes fica sem entender do que está acontecendo. É que a partir do momento que o filho virou para o pai e falou, me dá a minha herança, que eu vou embora, ele estava comunicando para o pai, falando, eu prefiro que você esteja morto, mas já que você não está morto, me dá a minha parte, deixa eu aproveitar a minha vida, então. Me dá o que é meu, deixa eu aproveitar a minha vida, deixa eu ir embora. Ele desonrou o pai ali. Um ato de desonra. Ali, no começo foi festa, no começo foi tudo, mas aí acabou as amizades, acabou o dinheiro, acabou tudo. Hoje ele se via alimentando junto com os porcos. Aí ele voltou àquela faculdade mental, que eu devo voltar para a casa do meu pai. Mas essa decisão dele de voltar para a casa do pai era uma decisão talvez de morte, porque a partir do momento que ele desonrou o pai, qualquer um naquela área podia pegar justiça sobre ele. Sim. Porque ele, a partir do momento que ele vira para o pai e fala, eu prefiro que você esteja morto, eu não quero que você esteja aqui, eu prefiro que você esteja morto, desonrou o pai e qualquer pessoa ali, os funcionários, qualquer pessoa daquela área, e aquele homem dessa parábola era um homem muito rico porque tinha vários servos, tinha propriedades, né? Qualquer um que visse esse filho chegando poderia fazer justiça sobre esse filho, podia terminar com a vida daquele filho. E o mais bonito é que o pai nunca parou de esperar o filho voltar para casa. Aleluia. Quando ele viu de longe o filho voltando, e ele devia estar, de novo, sujo, maltratado,
destruído, muitas vezes até irreconhecível, mas para o coração do pai, não importa como você está, o dia que você fala, eu volto para casa, uma atitude de desonra te levou para aquela vida de destruição, uma atitude de honra te capacita de volta aos pés e à face do pai. Aleluia. Quando o pai o vê, é por isso que o pai corre em direção a ele. Porque qualquer um que visse naquele momento podia falar, eu vou pegar justiça sobre você, porque você desonrou seu pai, sua vida termina aqui. O pai correu em direção ao filho para poder abraçar. E não só abraça o filho, mas coloca uma veste nova, pega um anel e coloca. O poder do anel, naquela época, o anel não era só um simbolismo de poder, um simbolismo de autoridade, mas o anel carregava o brasão da família. De novo, volta a questão da paternidade. Você foi embora, você abandonou, mas hoje, como Jesus fez ali com o paralítico, antes de curar, antes de perdoar o pecado, filho. Muitas vezes é uma palavra tão simples que a gente perde o foco. Mas quando ele olha para o paralítico ali e fala, filho, ele está restabelecendo a paternidade. Em outras palavras, faz o que foi ali em Gálatas 4. Hoje a gente tem o espírito de adoção que a gente chama Abba, pai. A gente pode chamar paizinho. Ele nos adotou, ele nos comprou por um preço muito caro. Ele nos segura ali. Então, essa é o que traz ali em Lucas capítulo 15. É isso que tudo está acontecendo. Tudo que eu estava orando alguns minutos antes estava escrito ali e eu sequer conhecia essa parábola. Eu chorei tanto aquela noite, Renata. Eu chorei tanto porque eu não consegui, até hoje, não tem uma vez que eu passo por Lucas 15, que a história da minha salvação não volta. Que aquele momento da paternidade, porque a gente não é perfeito. Eu não sou perfeito. Graças a Deus. E graças a Deus, e volta aquela questão, de novo, do primeiro amor, quando eu vejo as minhas filhas olhando, algo também que tocou muito no nosso coração, a minha filha mais velha, falando, mamãe, quando eu crescer, eu quero um marido igual ao papai. Isso toca. É muito forte. É muito forte. Eu falo, meu Deus, mas eu não sou perfeito. Ela não me conhece ainda com todas as minhas dificuldades, com os meus problemas, com todos os meus desafios, mas é o que ela admira, é aquela figura do pai que ela admira. Esse é o primeiro amor. Sabe, é olhar ali e ser restaurado de novo a paternidade. Foi o que o Senhor fez comigo naquele dia, do dia 14 de julho de 2001. E a primeira coisa que ele fez, ele restabeleceu a paternidade naquele momento. Foi ali que eu nasci de novo. Teve um momento que eu cheguei diante da igreja e o confessei como Senhor e Salvador, mas a história da minha salvação dentro, no seu coração. Foi lá. No mundo espiritual também. Foi naquele dia que ele me resgatou. Estabeleceu ali. Restabeleceu a paternidade. Ele virou e falou, filho. Me chamou de filho. Trocou as minhas vestes. De novo, umas vestes de desonra, agora vestes de honra. Aleluia. A paternidade, a herança que eu perdi, ele colocou de volta no meu dedo. Está aqui o brasão da família. Agora você é parte da minha família de volta. Vem, vamos celebrar. Vamos celebrar, porque o meu filho estava morto e voltou. Naquela noite, Renata. Estava morto, a primeira noite. Eu estava perdido e foi achado. Aquela noite foi a primeira noite em muitas semanas que eu dormi sem um tormento. Todo tormento isso traduz muito, né, a personificação do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente tem uma ideia, quando você ora pela salvação de alguém, que necessariamente tem que haver uma pessoa para ir pregar para ela, uma pessoa para levá-la para a igreja, uma pessoa para influenciá-la de alguma forma. Quando, na verdade, tanto eu quanto você fomos para o Senhor, porque Ele resolveu se revelar a nós. Ou seja, às vezes você está orando aí na sua casa pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu pai, como eu um dia orei muito pelo meu pai, pela salvação, como o senhor também, que falou que seu pai, sua mãe e o irmão, depois de você, aceitaram o Senhor também. Existem situações, e eu acho muito relevante,
colocar isso para vocês, gente, que o Senhor, quando ele tem um propósito numa vida, ele mesmo se revela. Ele revela. Então, você nunca teve ninguém que chegou e falou: Jesus Não, te ama, não, vão não, comigo para a não, igreja. jamais. E Eu não também queria. não. E não queria. Eu também não iria, Eu eu sentava do detestava outro lado, crente. detestava, criticava, Vai lá a Bíblia. criticava, ria, fazia Olha brincadeirinhas. que tremendo. Jamais, jamais. Se alguém chegasse e me convidasse para a igreja, não, de forma alguma. Você De detestava forma crente alguma. também. Detestava, não tinha, não gostava. Até porque o crente da época antiga nossa, Era né, diferente. 24, 25 anos, Sim, nós sim, convertemos quase sim, juntos. quase. Era bem estranho, não Bem era? estranho. Era um bem povo estranho. indouto, Sim. que não sabia conversar direito, tudo era sem gosto, andava feio, não cortava cabelo. Gritava. Parecia que Jesus era Sim, surdo, Deus sim, era surdo, para que gritar desse tanto? sim. Não, Eu tinha uma raiva. não, jamais eu entraria numa igreja naquele momento. Ele Ele me tinha resgatou. Ele me resgatou. Ele me pagou naquela cruz. Ele foi buscar o que ele pagou naquela cruz, naquela noite. Ele veio Ele te veio. mostrar quem era ele. Olha, mas veio tudo. Primeiro, uma ação de desonra. Porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Já nascemos Já desonrando nascemos ele desonrando em ele. pecado. É. A partir do momento que não aceita o Espírito de Deus, porque a função do Espírito Santo é duas. Para o não crente, te convencer que existe um Salvador. Você é um pecador, você precisa de Cristo. Ele sempre, a função do Espírito Santo é te apontar e falar: olha, ali está a cruz. Está vendo? A cruz está logo ali. Você precisa daquela cruz ali. E a partir do momento que a gente o recebe, aí vem a João 16, né? Que o Espírito da verdade te guia em toda a verdade. Que esse é o Espírito Santo, ele te mostra Te as coisas. convence da Convence. justiça, Então, é algo maravilhoso com do isso. pecado, da justiça e do juízo, né? Sim, agora, uma atitude de desonra trouxe todos esses problemas. Uma atitude de honra veio a restituição, a paternidade, e não parou por aí. A cura veio, porque a salvação, palavra, né, no grego, sozo, né, que usa ali em Pedro, né, na verdade não em Pedro, em 1 João, né, a palavra sozo, ou soteriá, quer dizer a salvação, é a libertação, é a cura, é a transformação, é todo um Restauração pacote, restauração completa. completa. Você foi curado Fui da curado. epilepsia. Foi aí que minha família veio para Cristo. Oh, aleluia. Um ano depois, um ano e meio depois, quando foi refazer os exames todos, eu estava curado. Foi aí que minha família abriu os olhos, porque minha família, no começo, foi extremamente... me atacava, porque, de novo, não entendia. Muitas pessoas, os vizinhos falavam: agora vão fazer o Rafael ficar, como fala, fanático. Você está saindo de um lado para o outro, você está saindo de um lado daqui para ir para o outro lado. Então, sofri muito ataque logo no começo. E com esse ataque no começo, a família veio para Cristo no dia que o testemunho chegou da cura. A cura. No momento que a cura foi... A cura já tinha sido manifestada. Foi só a comprovação dos médicos. Foi só a comprovação dos homens. Porque, de novo, quem dá a cura não é os homens, é aquele lá de cima. Ele é o médico dos médicos. Foi uma das coisas que o Senhor falou comigo. Falou: Rafael, como que você que carrega o nome Rafael vai carregar essa doença dentro de você? Rafael quer dizer, né, o Deus que cura. O Deus, eu fui curado por Deus. Vem de quando as águas estavam amargas, né? E é jogado ali, Moisés joga ali, transforma aquelas águas doces, ali se torna a cura, ali se torna a transformação daquelas águas amargas. Eu era um homem amargo, um jovem amargo. A transformação aconteceu. Ali vira o Jeová Rafá, o Deus da cura, o Senhor que te cura, o Senhor que transforma. Foi essas palavras que o Senhor falou comigo. Eu não tive que fazer basicamente nada. E aí, a não como ser é que foi acreditar. depois? Você foi para a igreja e Fui para a depois igreja. resolveu vir para os Estados Unidos? Basicamente, a minha vida aí foi dessa forma. Nasci novamente, fiquei com uma fome da palavra de Deus. Li aquele Novo Testamento sem parar. Comecei a ir para a igreja. Mas tudo que eu via o sacerdote pregando, eu lia na Bíblia, estava um pouco diferente. Ele pregava alguma coisa, no domingo estava diferente. Eu cheguei a um ponto, eu falei para o Senhor, falei: Pai, eu não tenho outra opção. Me dá uma direção.
Foi aí que eu conheci um casal que tinha mudado para minha cidade e estava disposto a abrir uma igreja. E aí começamos a trabalhar, começaram a me discipular, realmente trabalhando ali na palavra e me discipulando na palavra. Foi aí que eu comecei a transformar. Anos depois, nós estamos falando de 2001, por volta de 2004, 2005, o Senhor, eu já estava pronto para fazer faculdade, comecei a faculdade em 2004, fiz vestibular em 2003, entrei na faculdade em 2004, amando do Senhor, a direção do Senhor. Porque a partir daquele momento, quando o Senhor me encontrou e me restaurou naquele dia, eu fiz uma oração. Eu acho que eu não sei, e até hoje eu não sei a implicação dessa oração. Saiu do meu coração, saiu de dentro de mim e falei, olha, Senhor, o Senhor foi o único que veio ao meu auxílio. A partir de hoje, eu só vivo para o Senhor. A partir de hoje, eu vivo pelo Senhor. E tudo que eu faço, eu consulto ao Senhor. Vou estudar. Pai, por que o Senhor me colocou nessa universidade? O seu diploma é a saída, é o passaporte para fora do Brasil. Continuei orando. 2005 veio, eu comecei a tentar sair do Brasil pelas minhas forças. Nada. No ano de 2006 para 2007, na virada do ano, quando a gente vê toda aquela festa do final de ano, muitas igrejas fazem culto da virada do ano. Assim que deu meia-noite, eu vi uma ampulheta fazendo isso. Eu sabia que meus dias no Brasil estavam contados. Me formo no final de 2007. 3 semanas depois vem o convite para vir para os Estados Unidos por causa de uma promessa. Em 2005, o Senhor falou comigo que Ele ia me trazer para a cidade de Tulsa. Eu nem sabia o que era isso. Eu tive que pesquisar aonde que era Tulsa. Eu vi a palavra Tulsa. Tulsa. Para receber treinamento. Eu guardei aquilo no coração. Veio o convite para ir para Tulsa. Em final de 2007, caso em 2008, e venho. Mas tudo por causa dessa palavra, dessa promessa. Em Hebreus capítulo 11, né, quantas vezes ao redor do mundo eu já preguei em cima dessa palavra. Quando eu volto nas mensagens que eu já preguei ao redor do mundo, de volta e volta, é Hebreus capítulo 11. Falo demais de cura, prego demais da questão restabelecimento dessa paternidade, do Senhor, da honra, mas acaba voltando em Hebreus capítulo 11, que muitas Bíblias logo no começo falam, né, o capítulo da fé, ou os heróis da fé. Começa no versículo 1, definindo a fé. No versículo 2, o povo antigo recebeu a confirmação por causa da fé, aí começa a falar os nomes dos heróis da fé. Abel, e começa a descer Enoque, Moisés, Sara, Abraão, e começa a descer com todos os nomes ali. Pela fé, Abraão, pela fé, Sara, pela fé, Enoque, pela fé, Moisés, e começa a descer todo o hall da fama da fé. E é lindo de ver que o que todos eles tinham em comum, e muitas vezes a gente olha para ele, mas quem sou eu perante Noé? Quem sou eu perante Moisés? Poxa, quem sou eu perante Abraão? Quem sou eu e vem perante Sara? Quem sou eu perante Enoque? Que andou tão perto com o Senhor que nem testou a morte. O Senhor falou, já que a gente está tão junto, vem para cá. Vem para cá ficar comigo. Vem para cá. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para ainda estar naquele capítulo ali da fé? Mas todos eles tinham algo em comum. Cada um deles tem algo em comum ali. Todos eles tinham uma promessa. Uma promessa só do Senhor é suficiente. E quando você pega essa promessa e combina ela com a fé, e, de novo, a palavra fala que você não precisa ter uma fé muito grande. Cada um de nós é dado uma tal medida de fé. E o próprio Senhor nos evangelhos, se você pega um grão de mostarda, tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você dará ordem a montanhas e elas irão mover. Eu faço muitas vezes exercício com meus alunos. Eu dei aula no colégio bíblico por muitos anos. Eu sempre dava um exercício para os meus alunos. Vai até uma loja ou um supermercado e pega uma semente de mostarda e coloca na palma da sua mão e vê. Eu não trazia, porque eu queria que eles fizessem esse exercício de ir até lá, o interesse de pegar aquela grão de mostarda e colocar na palma da mão e olhar. Olha quão pequeno é aquele grão de mostarda. E se torna algo muito grande. E o grande é a parte, porque tudo na palavra do Senhor segue o modelo de uma semente.
Tudo que precisa para criar uma vida, criar aquele arbusto da mostarda, está dentro daquela semente. Um pé de manga crescer, está dentro daquela semente. De abacate, qualquer coisa está dentro de uma semente. A semente tem tudo necessário, só precisa de um solo fértil. E quando você tem aquele solo fértil, a promessa do Senhor e o seu sim, você qualifica para estar ali, naqueles heróis da fé. Um dia, eu gostaria de ver meu nome também ali naquela parte dos capítulos 11 de Hebreus. Pela fé, Rafael acreditou no Senhor. Não precisa de ter muita coisa ali. Só gostaria de só tivesse essas palavras, pela fé. Pela fé, porque foi o que nos trouxe. A última vez que eu abri meu e-mail no Brasil, em 2008, casei com minha esposa no dia 4 de julho. 3 semanas depois, eu e ela mudamos para cá. Sem conhecer ninguém. 4 malas, $1.900 no bolso. Tinha uma pessoa que estava disposta a nos ajudar no começo, nos alocar, mover pela cidade, né? A última vez que eu abri meu e-mail ali em São Paulo, ela simplesmente virou e falou para mim da seguinte forma: me desculpa, mas eu não posso te ajudar mais. A gente chega ali em Tulsa, assim que abre a porta do aeroporto, saiu do Brasil em julho, estava frio, vou colocar entre aspas aqui, estava frio, a gente achava que era frio. Chego nos Estados Unidos no verão, um calor de 40 graus ali, com umidade alta ali em Tulsa. Assim que abre as portas, eu imaginava, porque o Senhor estava me chamando, eu esperava que estaria anjos, um carpete vermelho, trombetas tocando, né? E tudo pronto para mim chegar. Eu cheguei, abre aquela porta ali do aeroporto, parecia que abriu, foi a porta do forno. É, Só aquele calor quente. vem aquele bafo. Quente, a gente com jaqueta e tudo. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Pedi uma ajuda pro taxista, leva pro primeiro hotel mais perto. Levou pro hotel mais perto, a gente ficou lá por 2 noites, mas estava caro demais, só tinha $1.900 no bolso. Fomos para um hotel baratinho, pequeno, feio. Ficamos lá por 2 semanas. Só orando. E ligando para a cidade inteira para ver onde que tinha lugar para morar. Não conseguia lugar para morar. Já no ponto que a gente nem preocupava mais a questão de preço. A gente só precisava de um lugar para morar. Por 2 semanas a gente comia pão e manteiga. Só isso, pão e manteiga, pão e manteiga, pão e manteiga, pão e manteiga, pão e manteiga. Finalmente, depois de 2 semanas, um lugar abriu para nós. Você tem o primeiro mês de aluguel? Quase. Mas dava para pagar o primeiro mês. Fomos, mudamos. Chegamos no lugar, Renata, estava vazio. Chegamos, eu e minha esposa, com 4 malas, ainda até hoje. Eu vejo essas malas ainda na sala. Com as 4 malas na sala, eu e minha esposa, olhando um para o outro, a gente começa simplesmente a orar e dar glória a Deus, que agora pelo menos a gente tinha um lugar que era nosso. Que era nosso. A gente deitou ali no quarto, não tinha nada. Deitamos ali no quarto e a gente começou a adorar o Senhor. O meu telefone chamou. Eu comprei aqueles telefoninhos pequenininhos, sabe? Chamou, eu abri o telefone, tinha um número que eu não conhecia, pego o telefone, atendo. Um homem do outro lado fala, eu sei que você está na cidade e você precisa de ajuda, me dá seu endereço. Eu passei o endereço. A minha esposa não falava inglês na época, virou, Rafael, quem que era? Falei, um senhor falou que sabia que eu estava na cidade e a gente precisava de ajuda e a gente passou o endereço. Rafael, a gente é do Brasil, a gente não passa o endereço. A gente não passa o endereço. Que isso, Rafael? A gente não passa o endereço. Desliga o telefone. Quando eu fui desligar o telefone, a palavra em Apocalipse veio no meu coração, como se fosse algo alto. Eis que estou à porta e bato. Se você permitir que eu entre, eu cearei com você. Não desliguei o telefone. Esse homem daí 20 minutos chega, liga. Quando eu desço no primeiro andar do apartamento, metade do meu apartamento estava na carroceria da caminhonete dele. Ele simplesmente trouxe as coisas, colocou, foi embora e falou, olha, tem uma igreja atrás de vocês, eu já entrei em contato com eles vão mandar pessoas para te ajudar. Mas como assim? Receba essa ligação. Mas ele não sabia quem era você? Não sabia. Você já estava fazendo contatos, né? Você estava ligando com o celular nem ligando, tentando conseguir achar lugar para morar. Uhum. Só isso. Lugar para morar.
Renata, nada, tentando lugar para. Era a única coisa que tinha. Esse homem entra em contato, fala, Jerry Lotus. Entra em contato e fala, eu sei que você está na cidade, você precisa de ajuda. Traz metade do meu apartamento, põe em contato, vem a ajuda, a outra metade, em menos de 24 horas, o apartamento está arrumado. E a gente está ali, impressionado, vendo as coisas do Senhor acontecer. A nossa primeira refeição nos Estados Unidos realmente foi naquela noite no nosso apartamento, porque até então, desde que a gente chegou, a gente só estava comendo pão e manteiga. Foi a primeira refeição. E a partir daí, Renata, vi comida multiplicar, vi a provisão do Senhor. Fui alimentado pelas comidas que a igreja dava, Salvation Army. como se fosse o Salvation Army, mas dentro da igreja. Fui alimentado por 2 anos. Aleluia. Ia com as moedas na mão. Toda vez que eu ia no mercado com as moedas na mão, era sempre aquela oração, Senhor, hoje é a última vez que eu vou com essas moedas. O Senhor pagou a educação, pagou a escola bíblica, que eu tive que fazer escola bíblica no começo, porque eu não tinha a confiança no meu inglês para a parte acadêmica. O Senhor me levou para o mestrado, me levou para o doutorado, me levou às nações. E até hoje. Você conhece quantas nações? 46 nações. E a beleza disso veio. Como isso aconteceu? Me conta. Um grande testemunho também. No Brasil, eu tinha as visões, no momento que eu comecei a nascer de novo, comecei a caminhar com o Senhor, eu via visões, de eu falando para nações, para pessoas, via lugares ao redor do mundo que eu identificava, e eu falando para as pessoas, pregando a mensagem para as pessoas. Eu não sabia sequer, eu saí de Minas, eu não tinha saído de Minas ainda naquela época. Mas tem um trem que a gente não é covarde. É verdade. A gente é aventureiro e Aventureiro. corajoso. O mineiro é. Amém. Eu não quero aqui ficar, né? Mas tudo pra gente é logo ali. É logo ali. Tá logo ali. Tá pertinho. Tá Tá pertinho. pertinho. Então, nunca tinha saído. O primeiro país que eu estava viajando pela primeira vez era os Estados Unidos, mas o Senhor falou nações, plural. Chego nos Estados Unidos e a única coisa que eu fiz, seguindo aquela promessa, uma promessa, ouvindo o Senhor, deixando o Espírito da verdade guiar e mostrando as coisas. Porque muitas das vezes o Senhor não mostra aquela imagem toda para a gente, porque muitas vezes assusta. A revelação próxima só acontece quando você cumpre a revelação que Ele tem falado com você. Se você não está ouvindo do Senhor, então para. Volta à última coisa que Ele falou para você e pega dali. Porque Ele não vai mudar. Volta à última coisa que Ele falou com você. Volta e começa daí. Em quase 2010, foi em 2009. Cheguei em 2008, 2009, eu estava no colégio bíblico, na época. Já estava no segundo ano daquele colégio bíblico, e aí vem novos alunos. E chegou um aluno novo. Estava sentado, e aí os grupos já estavam tudo formado, né? Já estavam as amizades, e esse homem estava sentado sozinho ali. Um jovem também, sentado sozinho. Como brasileiro, né? A gente gosta de conversar, gosta de aproximar, gosta de estar perto. Eu vi a pessoa sozinha, eu falei, poxa, eu não gostaria também de estar sozinho. Deixa eu ir até com essa pessoa e conversar com essa pessoa. Eu conversei e ofereci de pagar um café para essa pessoa. Agora, naquela época, para mim, um café era como se fosse comprar uma casa. Lembra, eu ia para o supermercado com moedas. Uma semana era pão, a outra semana era leite, a gente comprava o galão inteiro de leite. Para minha esposa fazer metade daquele leite, ela fazer queijo, Minas, né? Queijo ou iogurte. E o restante do leite a gente poder beber. Era o que nós tínhamos. Então, quando eu falei que eu pagava o café, era como se eu estivesse falando, eu vou te comprar uma casa. Vem comigo que eu vou te comprar uma casa. Foi quase isso. Levei ele para tomar um café. De novo, a questão da honra. Quando você quer ter acesso à face de Deus, honra. Todas as pessoas que começaram pelos pés de Jesus teve a oportunidade de ver a face dele.
A mulher com Aleluia. fluxo de sangue, a mulher a ser apedrejada, porque foi pega em ato de adultério. Ali, a mulher na casa do principal da sinagoga, que estava ali chorando aos pés dele, 6 dias antes dele ser crucificado, ali com Marta, Lázaro, ressurreto já, e ali com Maria, eles ungindo os pés deles. É pelos pés que você consegue ver a face de Deus. Amém. E ali eu honrei aquele aluno, aquele novo aluno, se tornamos grandes amigos. Grandes amigos. É uma das pessoas que eu tenho maior admiração. A palavra fala que tem muitas pessoas que são mais chegados do que irmão. Nós não somos irmãos de sangue, mas eu tenho uma dívida muito grande com ele. Porque esse rapaz, sem saber, um grande pastor na Itália, ele abriu as nações para mim. Um copo de café. Muitas vezes a pessoa que está do seu lado, você está pedindo, Deus me abre uma porta. Volta à questão da semente. Você precisa de uma porta? Seja uma porta para alguém. Você Aleluia. precisa de ajuda? Ajuda alguém. Você precisa de amor? Ama. Faz isso como uma semente. Tudo na Bíblia é uma semente. O Oral Roberts, o fundador da minha instituição, aonde eu tenho o meu mestrado e o meu doutorado, ele pregava e falava, tudo que você precisa está dentro de uma semente. O que você precisa, planta uma semente. Aleluia. O que você precisar, planta uma semente. Esse homem abriu a Itália para mim, abriu a Romênia, abriu a Bulgária, abriu vários países na Europa e vários outros países abriram por causa da conexão dele. Um grande apóstolo. Hoje, pastor líder da igreja Equippers, em Roma. Pastor Francesco Basile. É um homem que eu tenho um coração, uma dívida enorme com ele. 2 semanas e meia para trás eu estava com ele, lá em Roma, abraçados, juntos ali no altar. É uma maior honra para mim quando a gente ministra junto. Aleluia. Quando a gente está um do lado do outro. Um trabalha junto. 2 homens completamente diferentes. Um nascido no Brasil, o outro na Itália. Completamente diferentes. Mas unidos por uma coisa, por uma promessa. Unidos pelo amor do Espírito Santo. Unidos pela palavra do Senhor. Juntos. Hoje, é uma pessoa que eu tenho um orgulho de falar que eu sou amigo. Para muitos, é o apóstolo Francesco Basile. Para muitos, é o pastor fundador da Equippers Roma. É o pastor sênior da Igreja Roma. Hoje, é o meu amigo. É o meu amigo. Eu tenho essa honra de poder falar. É o meu amigo. E muitas vezes, é dessa forma que o Senhor trabalha. É as pessoas do lado, que muitas vezes você olha, você sequer dá muito pela pessoa. Talvez não está bem vestido, né? Não está com um terno, não está com uma gravata, não está aparecendo algo. E você não se aproxima das pessoas porque você quer algo. Ou aproximar foi porque eu queria honrar aquela pessoa, eu não queria que ela ficasse sozinha. Eu não queria que ela ficasse abandonada. Já que os grupos já estavam todos formados, eu não queria que ficasse abandonado. Porque a unção que você honra é a unção que você flui. Aleluia. É a unção que você honra, é a unção que você vai fluir. Essa é a verdade. A Bíblia funciona através da semente, ela funciona através da honra. A honra é a chave da unção. É o que o Senhor diz, né? Você diz. É muito mais bem-aventurado Bem-aventurado. em todas as áreas, em todos os sentidos, é quem serve do que quem é E a servido. partir daí, nações abriram. Nunca Não. nós vamos conseguir servir mais do que Ele pode Não. fazer por nós. Verdade. E é uma beleza, Renata, quando a gente entende que você não está servindo o homem, você está honrando ao Senhor. Porque qual que é a função do Espírito Santo? Agora, nós, nascidos de novo, é honrar Cristo. E o Pai e o Cristo honra o Pai. A nossa função é honrar o Espírito do Senhor. É honrar o Paracletos, o nosso conselheiro. Sim. Aquele que é o nosso conselheiro, aquele que muitas vezes, quando a gente acha, eu não consigo, ele é o único que está lá, você consegue, eu sei que você consegue, vem, mais um passo. Nós somos pais. Tivemos aquela fase de ensinar a criança a andar, aquele primeiro passo, aquele segundo passo, vem, o papai vai segurar a sua mão, vem comigo. Esse é o nosso Paracletos.
Esse é o nosso ajudador, esse é o nosso conselheiro, esse é o que está ali para te ajudar. Quando nós entendemos que o que você não faz para o homem, mas você faz é ao Senhor. Você faz em honra ao Senhor, quando você trata alguém bem, independente da roupa, do ranking da pessoa. Aleluia. Independente. Como eu falei mais cedo, tenho 135 alunos esse semestre, entre mestrado e bacharelado. São os 2 níveis que eu dou aula no colégio de business. Quantas vezes eu aprendi com os meus alunos? Não é porque é um doutor que está ali. Sabe, muitas vezes aquele doutor é só quando passa da porta da sala, é só questão da estrutura que precisa ser respeitada, a estrutura precisa, e é necessário. Mas muitos ali, quantas vezes eu aprendi com eles? É a humildade, é saber que a gente serve a Cristo, serve com Cristo. E quando E essa sua forma, né, de servir tem afetado e tem influenciado dentro do teu lar, né? sim, Você teve uma mãe que viveu o AVC, sim, um sim, acidente vascular sim. cerebral. Conta pra gente um pouquinho disso. 2018, eu estava pronto para fazer a primeira fase da defesa da minha dissertação. Eu, num sábado, eu ia começar essa defesa para mover para a fase da defesa da dissertação. Já na terça-feira, eu recebo a ligação do meu irmão, falando: a mãe teve um acidente cerebral, um AVC muito forte. E eu não sei o que vai acontecer. Naquele momento foi um choque, porque fica difícil Meu Deus. se receber fora do país. Infelizmente, muitas vezes é o peso nosso quando a gente mora fora do país. A gente sabe que isso É poderia pesado acontecer, é pesado, demais. infelizmente, né? É uma viagem longa, prolongada. Foi em março, está completando aniversário agora. E o que aconteceu? Eu tive que parar e fazer uma oração. Eu parei e falei: Senhor, agora eu não posso ser um filho, agora eu tenho que ser um ministro. O que Aleluia. o Senhor quer para minha mãe? Porque a última coisa que eu gostaria de ver minha mãe é sofrendo. Ambos, mãe e pai, extremamente ativos, extremamente ativos. A vida inteira, jamais eu queria ver minha mãe presa, ou sofrendo, ou tudo mais. Eu falei: Senhor, me fala o que é. Se a hora dela chegou, se é o momento dela estar com o Senhor, eu oro ao Senhor agora, como ministro, não como filho, mas como ministro, e falo: Senhor, nas suas mãos eu entrego a minha mãe. Meu Deus. Mas se o Senhor falar, ainda existe esperança, ela não vai morrer. É a única coisa que eu preciso, é da sua palavra. É uma promessa do Senhor. Uma promessa do Senhor é o que eu preciso. Eu fui tomar banho. Muitas vezes, quando eu preciso de ouvir do Senhor, eu vou debaixo do chuveiro. Que é onde não tem barulho nenhum, não tem nada, não tem ninguém, não tem nada, é simplesmente o barulho da água e o Espírito Santo. Aí o Senhor começou a falar. O Senhor virou para mim e falou: Rafael, a sua mãe ainda não te viu como doutor. O sonho da minha mãe era ter um filho doutor. E o Senhor virou para mim e falou ainda ela não viu os netos dela. Eu vou dar uns bons anos de vida para sua mãe. Naquele momento eu sabia que minha mãe estava salva. Ainda que a situação não estava. Ainda que a situação estava completamente fora do controle, o acidente vascular da minha mãe foi muito grave. Demoraram a atender ela. Ela foi para Pará de Minas. Não tinha vaga. Mandaram ela para Divinópolis. Então, só a viagem, minha mãe ter sobrevivido à viagem, foi incrível. Minha mãe ficou em coma por quase um mês em coma. E aí que volta de novo ali em Mateus capítulo 9, dos amigos do paralítico. A gente precisa desses que muitas vezes, quando a gente está caído, que te levanta e te segura. Apóstolo César. Quando eu liguei, foi a primeira pessoa que eu liguei. É um pai. Eu liguei. Falei: apóstolo, isso aconteceu. O apóstolo virou e falou para mim: você tem como vir para o Brasil? Eu falei: apóstolo, eu estou tentando pegar recurso e tudo mais. Ele falou: vem, eu mando o dinheiro e vou te pagando. Põe no seu cartão e eu vou te pagando. Ele me ajudou a chegar ao Brasil. Que era uma viagem imediata. E não era algo que podia ser planejado, era naquele momento. É verdade. Quando eu chego no aeroporto de Confins e Belo Horizonte, quem está lá me esperando? O apóstolo. Apóstolo César. Ele é fora de série. Fomos lá visitar minha mãe, fomos direto para lá. Oramos pela minha mãe. Eu já estava com viagem marcada para a Europa.
Já estava com a viagem marcada para a Europa, tanto que minha esposa pensou, Rafael, vamos cancelar. Eu falei, se minha mãe souber que eu cancelei uma viagem por causa disso, ela vai ficar completamente... Desconsolado. Ela não vai gostar. Ainda que ela está em coma, ela não vai gostar. Oramos. E o grande beleza do testemunho foi que depois que minha mãe saiu do coma, recuperou. Está ali, graças a Deus, até hoje, viva. Ali, minha mãe, Meu Deus. professora, minha primeira professora, Aleluia. foi minha mãe. E está ali. O testemunho da minha mãe foi poderoso. Porque minha mãe ali, no leito ali, na UTI, em coma, ela virava para o meu pai e falava assim, Mateus, Aleluia. quando o Rafael veio, tinha um homem com ele. Meu pai falou, teve um pastor de Brasília que veio com ele e falou, não. Mas aparentemente tinha um homem com uma túnica branca ao redor. E toda vez que eu estava aqui, eu via esse homem andando ao meu redor. Tem um testemunho da minha mãe gravado. Andando ao redor. Eu via aquela roupa linda, aquela túnica linda andando, circulando a minha cama. Minha mãe estava vendo Jesus. Oh, glórias a Deus. Hoje está ali. Hoje ela teve o privilégio de ver o filho dela, doutor. Tudo que ela pediu. Tudo que ela pediu. Tudo por uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Ela viu os netos. Ela teve a oportunidade de segurar os netos. Ver os netos. Porque é um dos grandes... É o seu legado. É um legado. Até então, meu irmão não tem filhos. Eu tenho filhos. Demoramos muito tempo, demoramos 11 anos para ter criança. Porque todo ano nós orávamos, Senhor, esse ano de sair dos Estados Unidos é este ano de ter criança. E o Senhor sempre falava não, 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 até 2009, quando a minha primeira filha nasceu. E ter minha mãe, poder ver minhas filhas, vê-las. A primeira coisa, quando eu defendi minha dissertação, eu liguei para ela e falei, mãe, seu filho é doutor. Seu filho é doutor. Primeira coisa. Na minha dissertação, na questão da entrada da minha dissertação, tem um agradecimento à minha primeira professora, que foi minha mãe. Aleluia. A primeira professora ali foi minha mãe. Está ali o agradecimento a ela, a honra a ela, a honra ao meu pai. Aleluia. A honra ao nome do Senhor. Primeiro, a honra e a glória ao Senhor primeiro. Mas ali desceu a minha mãe, minha primeira professora, o meu pai. Renata, meu pai só teve até a 4ª série. Meu pai teve que parar com 7 anos de idade para colocar comida na casa dele. Meu pai... Eu sei o que é essa vida sofrida do interior, né? Interior. A minha avó era mãe solteira, de 2 filhos. Meu pai naquela teve... época, então. Naquela época, meu pai nasceu em 1950. Meu pai, com 7 anos, meu pai providenciou. Meu pai ganhava a vida ajudando ali o meu avô, meu primeiro avô, meu avô ali, o pai da minha mãe, na oficina, mecânico. Como mecânico. O meu pai ali fazendo... Então, ter um filho, primeiramente, graduou da faculdade. Eu sou o primeiro, dentro da minha casa, a graduar na faculdade. O primeiro a morar fora. O primeiro a ter um mestrado. O primeiro a segurar um doutorado. Aleluia. Não é falando assim, porque o título não importa. Não, mas é a capacitação de quebrar maldições aonde Exato. você era um amador. Amador. E Isso é tremendo. Você está tendo a unção de Abraão, de quebrar um ciclo de ignorância, talvez de desistência, de pessoas que chegaram até quase lá, mas não conseguiam completar. E Renata, se você chegar na minha casa hoje, no meu escritório, tem nenhum diploma meu na parede, porque eu nunca quero olhar para aqueles diplomas ou aqueles títulos e achar que eu consegui algo. O único título que eu quero, volta, ali está em Hebreus 11, pela fé, Rafael. O único título que importa é Rafael, marido da Beatriz. É Rafael, pai da Sara. Rafael, pai da Sophie. É a única coisa, porque esse ninguém pode tirar. Rafael, o missionário na escola, universidade. Rafael, o homem de Deus que se importa com vidas. Rafael, o homem que mentoria aqueles que recebem e querem ser mentoriados para conhecer o Senhor. Sim. E prosseguir e conhecer o Senhor. Isso é muito grande, isso é muito forte, isso é muito poderoso. E eu tenho uma alegria, não só
por ter te recebido, Muito obrigado. mas por sentir que essa é a primeira de muitas vezes Amém. que você vai estar conosco. Amém. Eu creio nisso. Te agradeço muito por estar conosco. É um prazer, é uma honra. Muito obrigado, Renata. Queria te Muito pedir, obrigado. olhe para a sua Sim. câmera é aquela lá. Deixe uma mensagem do coração de Deus, aquilo que o Senhor ministrar no seu coração, fica à vontade. Amém. Amém. Muito obrigado a todos que assistiram, ouviram essa mensagem. Muitas vezes a gente precisa somente de uma palavra do Senhor. E essa palavra, se você ainda não recebeu, eu creio que hoje você vai receber essa palavra. Se você ainda não recebeu essa palavra, muitas vezes por medo, você ainda carrega esse medo. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Em Mateus capítulo 12, quando Jesus está caminhando ali sobre as águas, Pedro o vê e fala: Senhor, se é tu, manda eu vir até o Senhor. Pedro começa a caminhar pelas águas. Quando Pedro chega perto do Senhor, ele começa a ficar com medo por causa. Isso que a palavra fala, que ele começa a olhar os ventos e começa a afundar. Algo que tem que ser interessante aqui: Pedro era um pescador. Pedro era um bom nadador. Pedro sabia nadar, como pescador sabia nadar, e a palavra prova que quando Pedro estava ali no barco, ali depois da crucificação de Jesus, agora Jesus estava ressurreto, ele voltou de novo a trabalhar como pescador, Jesus estava ali na praia, quando o Pedro o vê, ele nada do barco até a praia para encontrar com o Senhor. Então a gente sabe que Pedro sabia nadar. Mas Pedro começou a afundar e muitas vezes se torna aquela pergunta: por que Pedro não nadou? Mas a palavra medo estava ali. Quando você anda no medo, na vergonha, você esquece de quem você é em Cristo. Você esquece do poder da cruz. Muitas vezes, quando a gente entra no medo, a gente começa a afundar, a gente perde os olhos na cruz, esquece e começa a olhar o vento que está do lado. O medo faz você perder a sua identidade. Olha para o Senhor hoje. Não tenha medo. Tenha um passo de fé. Uma promessa é suficiente. Uma promessa é suficiente. Eu espero que um dia o seu nome, o meu nome, o nome da Renata, do apóstolo, de todos nós, estaremos ali naquela extensão do Hebreus capítulo 11, que é os heróis da fé. Que pela fé, o seu nome, o meu nome, de todos aqui, de todos que estiverem ouvindo, estará ali, naquele capítulo 11 de Hebreus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É uma honra e um privilégio que o Espírito Santo possa tocar a sua vida. E se você precisa de Jesus, hoje ele está disponível. Uma atitude de desonra levou aquela vida toda de perdição. Uma atitude de honra te traz de volta aquela paternidade do Pai Celestial. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. Muito obrigada, pastor. Obrigado. Eu quero só completar. Se você, olha como é o mesmo espírito. Vocês sabem que todo podcast no final nós fazemos um convite para que a pessoa que ainda não conhece o Senhor receba no coração, na vida, na direção de todas as suas atitudes. Peça ao Senhor para se revelar a ela, porque nós sabemos que o mesmo Deus que nos tocou e nos alcançou um dia sem intermédio humano, Ele é o Deus que pode te tocar aonde você estiver agora. No seu carro, na sua casa, no seu trabalho, andando pela rua, ou às vezes dentro de um hospital, nos lugares mais improváveis. E o pastor veio justamente falando isso, né? Ele está aí, disponível, de braços abertos. Se você aceita, se você crê que de alguma forma tudo que a gente disse aqui faz sentido para você, te tocou de alguma maneira, se você entendeu a mensagem e se você se identificou com ela, como alguém que um dia não conhecia o Senhor e que hoje é um doutor pregando o evangelho dentro das universidades, na medida que ele tem a liberdade e o dom de ensinar a jovens que precisam tanto da presença do Senhor. Hoje, você tem o mesmo Deus disponível para você. Se você aceita, escreve amém aqui nos comentários. Nós queremos te abençoar com uma Bíblia e nós queremos orar por você. O nosso canal é apenas um canal cristão que quer edificar a sua vida. Nós não abrimos os estúdios
para nada além disso. Se não for para transformar vidas e edificar, baboseira nós não vamos falar aqui. Nós não queremos likes por likes. Nós não queremos nada sem sentido. Tem que fazer sentido. Tem que ser por missão de vida. Temos que amar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e fazer com alegria. Se uma pessoa assistir esse vídeo e aceitar o Senhor, nossa missão já vai estar cumprida, porque uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Mas, honestamente, muitas vezes nós nos dedicamos tanto e nos frustramos um pouco, porque muitas vezes nós não vemos um resultado tão condizente com o nível da dedicação. Então, eu quero convidar você a ser um missionário do Senhor, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que o testemunho do pastor e doutor Rafael Duarte pode falar muito mais aos corações do que você imagina. Tem pessoas aí que precisam desse testemunho. Tem pessoas aí que ainda não ouviram esse testemunho. Tem pessoas aí que só precisam desse testemunho para conhecer o nosso Deus, para ter uma eternidade de mudança. Então, por favor, compartilhe com outras pessoas. Nós estamos na campanha para 100 mil inscritos. Nós estacionamos, né, em 60 e poucos mil inscritos, o que já somos muito gratos. Mas a gente sabe que 78% mais ou menos das pessoas que nos ouvem e que são alimentados por esses testemunhos tão edificantes não estão assinados no canal, nem como membros, que é um lugar muito especial, onde tem lives próprias, onde a gente tem mais liberdade para falar, porque o YouTube, infelizmente, nos censura muito, principalmente em relação à religião. Então, seja membro do canal, é um convite que vos faço. Agora, queridos, dê o seu like, não te custa absolutamente nada, mas de verdade faz com que o YouTube veja esse canal como um canal de bênçãos que pode edificar vidas e ele distribui muito mais o nosso conteúdo, tá bom? Eu agradeço de coração. Se você não puder também, tá tudo certo. Nós queremos abençoar a sua vida, é sentir que tem utilidade pública, tem utilidade espiritual e está transformando vidas à medida que nós estamos caminhando em missão, debaixo de uma palavra, como o pastor falou. Que você seja abençoado no dia de hoje, que a sua vida seja completamente satisfeita no Senhor, diante de tudo que você precisa. Olhe para aquilo que você já tem. Porque, como o pastor disse, eu vou levar isso comigo, pastor. A gente só precisa de uma palavra. Só uma. Amém? Segura a palavra aí. E a palavra mais importante que você tem que ter é Jesus. Jesus. Ele é tudo o que você precisa. E é tudo que nos sustentou até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser. Amém.